Glória a Deus. Bom, quero já ir direto ao assunto, né? Nós temos algo que Deus colocou no meu coração. Quarta-feira agora, nós tivemos a nossa reunião de liderança e junto com os nossos líderes aqui, nós tivemos um tempo especial. Eu até falei que quarta-feira agora foi um spoiler do que nós vamos viver na semana de oração, porque só a nossa reunião aqui já foi um derramar da presença de Deus tão precioso que a gente já sentiu que o Senhor está nos preparando para algo tão grandioso ao longo dessa semana. Mas nós estávamos aqui, momento dinâmico, e a pastora Esther teve uma direção de Deus de estar fazendo um momento de orações específicas. Então ela meio que sugeriu que pessoas que quisessem oração, não lembro agora os temas exatos, mas se fosse pela família, em um canto, se fosse por cura, libertação, por finanças, por células e liderança, enfim, ela trabalhou ali alguma dinâmica que Deus tinha colocado no coração dela, e nós começamos aqui a orar, nós começamos a nos mover em oração, Deus foi dando direção, e eu sempre acredito que há algo muito poderoso quando nós estamos orando juntos, porque existe uma atmosfera diferente. A igreja, quando ela tem um propósito de orar, e quando ela se une em oração, vem um poder muito visível da presença de Deus, e nós começamos a ver o Senhor, através do Espírito Santo, invadir esse lugar aqui, e a gente viu como que o Senhor falava fervorosamente aos nossos corações. E naquele momento, eu estava aqui orando e pedindo direção a Deus, e por algum momento eu comecei a me lembrar, veio alguns, não sei se eu posso dizer exatamente essa palavra, né, mas vieram alguns flashes à minha memória, de alguns momentos de conversa com alguns irmãos aqui da igreja, e às vezes até de algumas situações que alguns supervisores, que alguns líderes nos passam, e eu fiquei imaginando exatamente naquele momento o nível do desafio que muita gente está vivendo nessa estação. A gente tem ouvido muito desafios na área financeira, desafios na área da família, desafios na liderança, desafios enfim, em todas as áreas da vida, na saúde, e eu comecei a orar aquele momento pensando, Senhor, são tantas as situações, e para ser bem honesto, eu sei que problemas são problemas em todos os níveis, mas tem alguns problemas, tem algumas situações que eu confesso até às vezes a minha falta de fé e preciso melhorar muito nisso, mas eu penso muitas vezes em ocasiões como essa, será que tem jeito para isso? Será que essa situação pode se resolver? E por algum momento eu estava aqui pedindo direção ao Senhor, e falando, Senhor, essa situação, aquela outra situação, meu Deus, como isso é desafiador para essa família, para esse casal, enfim, eu comecei a sentir um pouco da dor que algumas famílias sentem, que algumas pessoas sentem, e aí eu fui invadido por uma frase. Na hora Deus me deu uma frase, e eu sabia que essa frase estava na Bíblia, tentei folhear na hora ali, não achava, eu falava, gente, onde está esse versículo? É um versículo, mas a frase, você vai lembrar agora, que haverá algo difícil ao Senhor. E eu, com essa frase em minha mente, comecei a pensar exatamente isso. Tem algo que é difícil ao Senhor? Tem algo que Deus não pode fazer? E aí eu comecei a procurar isso, quando cheguei em casa, fui procurar e me debruçar um pouquinho mais sobre esse tema, e me lembrei que não somente tem esse versículo, mas eu já tinha pregado sobre isso. E está lá em Gênesis, e é um texto que fala sobre o momento em que Abrão e Sara, eles recebem a promessa de Deus de que, mesmo ali na sua velhice, eles seriam pais. E eu queria compartilhar com você, se você tiver aí com a tua Bíblia aberta, eu queria que 2 textos da palavra do Senhor você deixasse aberto. O primeiro deles é Gênesis, capítulo 18, versos 14. O segundo, se você for rápido e bom de Bíblia aí, deixa marcado também já Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso número 37. Então, o primeiro verso, que está aqui em Gênesis, capítulo 18, verso 14, é exatamente o verso que fala sobre isso. Haverá algo difícil para Deus? E aí a frase complementar é: ao tempo determinado tornarei a ti, e por este tempo da vida, Sara terá um filho. Olha só, a palavra diz: ao tempo determinado
tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Diga comigo assim, e Sara terá um filho. Olha só, essa foi a palavra de Deus, sabe? Essa foi a promessa do Senhor. E eu fiquei pensando que nós, seres racionais, nós temos uma facilidade muitas vezes para questionar tudo, né, que nós vemos ao nosso redor. E não existe nada de errado com isso, porque afinal de contas, você é um ser racional, e eu também. Deus nos criou assim. E eu estou aqui para dizer hoje, em primeiro lugar, que não existe nenhum problema em você ter dúvidas, ok? Abrão teve dúvida, preste atenção, a inquietação dele era algo extremamente compreensível. Deus, na sua grandeza, Deus com todo o seu poder, com toda a sua glória, faz uma afirmação para este homem, dizendo: olha, você terá um filho. Mas qual era a circunstância, qual era o cenário? A Bíblia então nos relata dizendo que Sara, nessa época, tinha a idade de 90 anos. Então começa já por aí, você pensa, bom, eu creio que aos 90 anos ninguém está se preparando para ter filhos. A verdade é essa. Mas tem alguns elementos a mais. Ainda Sara, além de estar avançada em sua idade, aos 90 anos, a Bíblia diz que ela era também estéril. Então ela não pôde ter filhos por toda a sua história. E isso faz com que, sem dúvida, Abrão e Sara ainda questionassem muito mais. Afinal de contas, 90 anos, estéril, mas eu diria que, para piorar ainda um pouquinho mais, Abrão tinha 99 anos. E se Sara aos 90 não estava pensando em ter filhos, imagina Abraão aos 99. Isso fala sobre uma circunstância completamente difícil, um tipo de cenário onde qualquer pessoa normal, e eu vejo que Abrão aqui era uma pessoa normal, como eu e como você, tivesse dúvida e questionasse, e talvez não entendesse de pronto qual era o propósito de Deus com aquela promessa. Mas aí vem a palavra do Senhor que nos diz exatamente isso: haverá algo difícil para Deus. Não tem nada que é difícil ao Senhor. Ao Senhor, diga comigo assim, ao Senhor, tudo é possível. Então, não tem nada que seja difícil ao Senhor. Mesmo uma pessoa aos 90 anos, mesmo outra aos 99, mesmo estando estéril, Deus pode fazer um grande milagre. E era este o cenário, porque Deus, na sua onisciência, Deus, na sua autoridade, Deus, o Deus criador do céu e da terra, Ele não tem dúvida sobre nada. Ou você acha que Deus, por exemplo, quando foi criar, né, os céus e a terra, quando foi criar o firmamento, quando foi criar o homem, quando Ele disse, por exemplo, haja luz, você acha que Deus tinha dúvidas? Certamente que não. A palavra dele, quando era declarada, era a palavra de autoridade. E aquilo que Deus falava, acontecia. E assim é até hoje. Quem tem dúvida somos nós. Nós, os seres humanos, passamos todas as situações pelo crivo, muitas vezes, da nossa razão. E eu estou aqui para aliviar um pouquinho você e dizer que não tem absolutamente nada de errado nisso. Você pode passar pelo seu intelecto, pela sua razão, e deve fazer isso, porque nós, o povo de Deus, também temos um senso crítico sobre tudo aquilo que está à nossa volta. Mas o grande problema das nossas vidas, de fato, não é a dúvida, mas a incredulidade. Quando a dúvida se torna incredulidade, é um pouco disso que nós vamos falar essa noite. Então, você está comigo aí diante de um cenário onde Sara recebe essa promessa de Deus, e isso faz com que Abrão agora tenha que se mover em direção àquilo que o Senhor também sonhava. Então eu quero que você diga assim comigo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Diga mais uma vez: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Este é o cenário que nós estamos vendo. Para os homens era impossível, mas para Deus é possível.
O Senhor é o Deus do impossível. E Ele pode realizar os maiores milagres que você jamais imaginou. Circunstâncias as quais talvez você esteja lutando hoje. Crises, talvez momentos difíceis, seja eles, como a gente disse aqui, na área financeira, seja na área da saúde, seja nos relacionamentos, seja na vida ministerial, seja qual for a área, o nosso Deus é o Deus de milagres. Ele pode fazer algo novo, Ele pode mudar as circunstâncias. Tudo vai depender exatamente de onde está o nosso coração. Tudo vai depender do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele e permitimos então que Ele cumpra as promessas dEle na nossa história. Mas o que muitas vezes nós vemos é a incredulidade se levantando no coração humano. E eu queria analisar junto com você, como fiz hoje pela manhã, nosso culto pela manhã, alguns personagens da Bíblia que talvez nos ajudam a entender um pouquinho melhor essa dinâmica de relacionamento com Deus, onde muitas vezes o nosso coração vai ser provado. Mas antes disso, eu queria que você dissesse comigo assim, diga assim: Deus não se limita aos diagnósticos humanos. Amém? Então quero olhar com você a vida de Moisés, um períodozinho da vida dele, onde Moisés, líder do povo de Israel, estava lá no Egito, estava lá no deserto, conduzindo aquele povo que em algum momento começou a demonstrar incredulidade. E a incredulidade, muitas vezes, ela vem junto com a murmuração. Como é difícil quando você está lidando com situações onde existe incredulidade e murmuração. Bom, o que aconteceu foi que o povo, então, começou a enjoar, né, do maná que Deus tinha enviado. Né, o maná que tinha creatina, que tinha todas aquelas vitaminas que vocês falaram na semana passada, mas era justamente essa provisão que tinha vindo do céu que eles estavam questionando. Então eles começaram a fazer algumas referências ao Egito e eles lembravam, mesmo que lá eles estivessem cativos ao faraó, mesmo que lá eles fossem escravos, eles começaram a lembrar das cebolas, eles começaram a lembrar dos alhos, eles começaram a lembrar das carnes, de tudo aquilo que eles podiam ter lá no Egito, mas ainda que eles tivessem comidas e acesso a algumas coisas, ainda assim eles eram escravos. E Deus os tinha levado para um lugar de liberdade. Deus não somente tinha feito isso, mas tinha provido do alto um alimento que os sustentava. Só que agora Moisés estava lidando com a murmuração do povo. E esse é exatamente o momento onde Deus se dirige a Moisés. E Deus vai dizer o seguinte, vamos ler juntos lá. Aliás, ler juntos não, eu vou lendo aqui, você acompanha. Onde Deus diz assim: diga ao povo, falando para Moisés, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, 2 ou 5 ou 10 ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz de vocês, e tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Olha só, Moisés estava tendo que lidar com aquela murmuração chata do povo. Deus intervém na história e fala exatamente isso. Se era carne que vocês queriam, agora vocês vão ter carne até sair pelo nariz. Já imaginou essa situação? Isso fala do quanto que aquela atitude do povo de Israel provocou ao Senhor. Isso mostra o quanto que o Senhor estava irritado com o comportamento do seu povo, que era o comportamento dureza de coração. Eles não estavam reconhecendo as provisões de Deus. Eles não estavam reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas, de que o Senhor envia as coisas no momento certo, mas eles começaram a murmurar e tiveram que ouvir isso. Agora, olha só o que diz na sequência, né? Moisés, porém, respondeu, e eu digo que
aquilo que eu vejo aqui em Moisés, na verdade, é aquilo que eu vejo no meu coração, é aquilo que eu vejo no coração das pessoas, porque afinal de contas, somos todos seres humanos. Nós também temos dúvidas, temos inquietações. E olha só o que Moisés disse, né, ao fazer ali uma constatação sobre aquilo que Deus tinha afirmado. Ele disse assim: aqui estou eu, no meio de 600.000 homens em pé. Quando a Bíblia fala homens, ela não está citando mulheres e crianças, porque a Bíblia nunca menciona mulheres e crianças nessa contagem. Então, você pode supor aí que pelo menos tinha o dobro ou o triplo. Isso se não fosse brasileiro, que teria com certeza muito mais. Mas você pode imaginar aí, eu vou fazer um cálculo aqui bem baixo, talvez 1,5 milhão ou até 2 milhões de pessoas. Então, faz com que a gente pense assim, olha, talvez Moisés não tivesse tão louco assim. Mas vamos continuar o texto. A Bíblia diz assim que estou eu diante de 600.000 homens em pé, e dizes, Moisés questionando, darei a eles carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles de todos os rebanhos que fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Agora veja a resposta. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor encurtou? Será que a minha mão encurtou? O Senhor estava dizendo. Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então você pode perceber que Moisés era bem parecido conosco. Moisés era bem parecido, inclusive, com aqueles homens que ele estava liderando, porque, afinal de contas, até o próprio Moisés fazia diagnóstico da circunstância. Será que realmente é possível? Ele chega a dizer aqui, será que se matasse todos os rebanhos hoje? Será que se nós pegássemos todos os peixes do mar, será que isso seria suficiente para alimentar toda essa multidão? E o que a gente está enxergando aqui nada mais é do que uma dúvida comum que a maioria das pessoas, incluindo você, incluindo eu, nós temos. Porque toda a circunstância difícil passa pelo processo racional. Será que é possível mesmo? Imagine um quadro de enfermidade. Imagine o diagnóstico de algo terrível e que muitas vezes você olha e pensa, talvez até pela declaração de um médico, e agora, o que vamos fazer? Porque, afinal de contas, o diagnóstico é para a morte. E aí você pensa, mas será que é algo difícil ao Senhor? Muitos de nós, talvez, temos uma dúvida diante disso. Será que Deus pode fazer algo? Será que Deus pode curar? Será que Deus pode restaurar? Imagina uma situação difícil na área financeira, onde talvez você olha um quadro, um cenário, extrema dificuldade, você pensa, eu não vejo saídas, pelos meus olhos naturais, eu não consigo enxergar uma porta, um jeito. Mas será que existe algo difícil ao Senhor? Será que talvez isso não seja somente a dureza do nosso coração, a dúvida que está se tornando incredulidade? Então, Moisés estava ali diante de um povo que estava com dureza de coração, mas ele também tinha dúvidas. Ele também estava expressando aqui a inquietação mais profunda do seu coração. Quando ele pensa, Senhor, estão aqui 600.000 homens, é possível mesmo alimentar todas essas pessoas? Diante desse cenário, eu creio que nós somos desafiados pelo Senhor a viver num lugar de promessas, porque o nosso Deus, diga comigo, o nosso Deus é Deus de promessas. Sabe, aquilo que Deus fala, não falha. Aquilo que Deus prometeu jamais falhará. Nós precisamos entender esse lugar de aquietar a nossa alma. Aos seus olhos talvez seja impossível, mas aos olhos de Deus é possível. Talvez para você hoje não exista saída. Você pensa, pastor, esta circunstância, essa luta que eu estou vivendo, será que é possível sair? Eu estou aqui hoje como profeta do Senhor para dizer a você, sim, é possível. Deus pode levar você para uma outra direção. Deus pode surpreender você, Deus pode abrir os teus olhos. Algo novo do alto pode acontecer em sua vida e surpreender toda a sua história.
Moisés não podia imaginar aquilo que Deus estava prestes a fazer. E afinal de contas, o que Deus fez foi realmente um grande milagre. Porque o que a Bíblia diz é que a partir daquele dia, então, começou a chover carne do céu, né? Você lembra? As codornizes começaram a cair sobre a terra, as pessoas se alimentaram e, de fato, conforme a palavra diz, eles comeram carne até enjoar. Eu sinto que talvez você está querendo hoje comer carne até enjoar, amém? Olha para quem está ao seu lado, vê quem vai pagar a tua janta hoje, né? Fala que você quer comer carne até enjoar. Amém? Outro personagem que eu quero analisar com você é Zacarias. Zacarias, marido de Isabel, e Zacarias também faz a mesma pergunta. Você precisa lembrar que o anjo Gabriel, então, faz aquela visita a Zacarias. O que ele queria era exatamente dizer o recado do alto, né? Ele estava falando, agora a sua mulher, ela vai conceber um filho. E aqui nós temos exatamente o mesmo cenário. Isabel também, diz a Bíblia, era avançada em idade. Isabel também, diz a Bíblia, era uma mulher estéril. E às vezes quando eu olho para circunstâncias como essa, eu fico pensando que Deus, ele gosta de realizar os milagres em situações de extrema dificuldade. Deus, quando resolve fazer algo, ele escolhe justamente as causas mais impossíveis, as causas mais improváveis. Eu creio que ele faz isso para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é Senhor sobre a situação. Quando você olha, por exemplo, as esposas dos patriarcas, né? Todas elas também eram, assim como a Bíblia está falando aqui de Isabel, todas elas também eram estéreis. Mas Deus tinha feito uma promessa, que através de Abraão e Sara, nós seríamos um grande povo, uma grande nação. Mas como que Deus faria isso se nós temos 3 mulheres estéreis? Mas é porque Deus muitas vezes manifesta... obrigado, Igor. Deus muitas vezes manifesta o seu poder no meio da dificuldade, no meio da luta. Deus gosta de causas impossíveis. E Zacarias estava no mesmo lugar, talvez, de Abraão, porque Zacarias estava com dúvida. Ele estava pensando, será que realmente é possível? Isabel, minha esposa, já avançada em idade. Eu também já, ela, mulher estéril, como assim ela vai ter filhos? Como assim ela vai conceber? E ele começou a colocar isso em dúvida. E aqui está o texto que nós vamos ler. Então Zacarias perguntou ao anjo, e a pergunta dele é a pergunta por excelência: como terei certeza disso? Estou muito velho e a minha mulher também. Eu diria que talvez a pergunta de Zacarias é sempre a nossa pergunta. Nós estamos sempre atrás de sinais, nós queremos saber o jeito, nós queremos saber a metodologia, nós queremos saber o formato, nós queremos saber o processo. Eu quero dizer para você hoje que para Deus não importa o processo. Para Deus não importa a metodologia. Para Deus o que importa é somente a fé. Zacarias, ele queria mais do que simplesmente entender o processo. Diz a Bíblia que ele queria ter certeza. Como é que isso vai acontecer? E eu vejo que é exatamente esse o ponto que muitas vezes revela a incredulidade. Porque dúvidas, repito a vocês, todos nós temos. Você tem dúvidas, eu tenho dúvidas. O grande problema não é a dúvida em si, o problema é quando a dúvida se torna incredulidade. E o que estava acontecendo com Zacarias era exatamente isso. Ele estava já perdendo a sua fé. Ele já estava se tornando descrente, porque como assim algo dessa natureza? Não é possível que isso aconteça. E às vezes o povo de Deus tem agido dessa maneira, querendo entender metodologicamente como é que vai acontecer o processo. Deus não está preocupado com o processo. Deus está preocupado em revelar aquilo que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua história. E muitas vezes Ele vai fazer com que nós entendamos a vontade dEle até sem explicações. Se você olhar na história, você vai ver que Zacarias ficou mudo. Ele ficou mudo até a realização do milagre.
Porque Deus não permitiu que a boca dele continuasse a se manifestar de tal maneira que a dúvida dele já estava se tornando incredulidade. E Zacarias, tanto quanto Isabel, provaram e viram que o Senhor é bom, assim como a palavra ensina em Hebreus 11, 26, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se a palavra de Deus foi liberada, não temas, no tempo certo, Deus vai te abençoar, Deus vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Vamos a um outro personagem, que é Maria, né? E Maria também, tal como Zacarias, ela recebeu uma direção de Deus através do anjo para que ela pudesse então conceber. E você lembra do texto, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. E aqui nós vemos um novo cenário, né? Essa mulher que estava exatamente ali no lugar onde Deus gostaria que ela estivesse, né? Maria é uma mulher sensacional. E a Bíblia diz então que a palavra do anjo foi liberada sobre Maria. No tempo certo, você vai conceber. E essa, diz a palavra de Deus, era uma boa notícia. E a Bíblia diz então que Maria, tal como Zacarias, Maria, tal como eu. Você vai pregar hoje? Hã? Quer pregar? Cadê os pais dessa criança aqui, gente? Glória a Deus. Como que é seu nome? Hã? Bernardo. Palmas para o Bernardo, gente. Muito bem. Então Maria, tal como Zacarias, eu estava falando aqui, né? Ela manifestou dúvidas no seu coração. E eu repito isso para você, a dúvida é normal, todos nós a temos, mas tem algo diferente no coração de Maria. Vamos ver no texto da palavra, né? A Bíblia diz aqui na sequência, né? Ela fez uma pergunta, como Zacarias também tinha feito, mas há uma diferença. Maria disse: como será isto? E eu vejo que a pergunta de Maria talvez seja a pergunta de muitos de nós. Na hora da sua luta, na hora da sua adversidade, você crê? Quem crê em milagres aqui? Né? Você crê em milagres? Eu creio em milagres. Mas muitos de nós, mesmo crendo em milagres, fazemos essa pergunta aqui. Como será isto? Aqui Maria estava dizendo: como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? Por mais que Maria entendesse os planos de Deus e como eu e você cresce no milagre, ela sabia que um bebê só é possível nascer, né, do encontro ali do espermatozoide com o óvulo. Não tem outro caminho para que isso aconteça, a não ser o caminho que nós conhecemos. E ela está colocando a dúvida no lugar certo. Senhor, como será isso? E é nesse momento que eu digo que não tem problema nenhum na sua dúvida. O problema é como que nós recebemos a resposta. E vamos ver como que o anjo respondeu para Maria. Olha só comigo aqui a palavra. O que ele disse? Vamos ler juntos? Descerá. Ou seja, o anjo não respondeu nada. Talvez ela queria saber: Senhor, mas espera aí, vamos lá, eu sei que o Senhor é Deus poderoso, eu sei que o Senhor é Deus criador, mas eu não tenho relação com homem algum, como vai ser isso? E aí talvez a expectativa dela é a mesma sua e minha. Olha só, Maria, né? O processo que eu vou utilizar é um processo, é um bebê de proveta, né? Ele vai ser introduzido. Não, gente, não teve explicação alguma. O anjo só diz a ela o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Talvez essa resposta para muitos de nós seria suficiente para falar assim: isso aí eu não quero nem saber, porque afinal de contas o que eu queria era algo assim, uma resposta mais consistente, vinda de Deus. E eu queria explicar para você que na vida espiritual muitas questões nossas ficam até sem resposta.
Porque o sobrenatural de Deus é assim, ele não é cartesiano, material, ele não é tão lógico quanto você e quanto eu nós pensamos. Porque Deus, ele pode fazer uma mudança, porque ele é Deus. Porque Deus, ele pode mudar o caminho, porque ele é Deus. Porque Deus, ele pode realizar um milagre, porque ele é Deus. Só que será que nós temos maturidade para entender isso? Será que nós temos condições de ouvir uma palavra como essa? Maria esperando uma baita de uma explicação, a mesma coisa Zacarias esperando que Deus pudesse explicar tintim por tintim da maneira com que Ele vai fazer. Deixa eu te dizer algo, querido. Deus não vai te explicar tintim por tintim das coisas. Muitas coisas em nosso coração serão reveladas de acordo com a nossa submissão à vontade dEle. Primeiro nós nos submetemos à vontade do Senhor. E qual foi a diferença aqui de Zacarias e de Maria? Bom, Zacarias, ele queria saber como, e ele de alguma maneira se rebelou à vontade do Senhor, ao ponto de ter que ficar mudo, mas aqui Maria não. Olha só como foi a resposta dela, depois de ouvir a declaração do anjo. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Vamos ler juntos isso? Aqui está a serva do Senhor. Olha só, Maria se submeteu à vontade do anjo. Ela não questionou o anjo, ela não tentou obter forçadamente ali uma explicação para aquilo que Deus estava fazendo. Não, ela se submeteu à vontade de Deus. E ela disse isso: Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Será que nós temos fé suficiente para declarar assim? Será que no nosso coração nós temos ousadia para, como Maria, nos posicionar diante das circunstâncias da vida, talvez algumas delas não respondidas, talvez dúvidas e inquietações que você está aí no teu coração? E é bem provável que nós, passando pelo meio do deserto, passando pelas lutas, passando pelas adversidades, nós vamos manifestar muitas dúvidas, muitas inquietações. Mas será que eu tenho sabedoria? Será que eu tenho maturidade para, como Maria, dizer: Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra? E a diferença de Zacarias, que depois então teve que ver a promessa de Deus, e Maria, é que ela se submete à vontade do Senhor. E eu creio que essa é exatamente uma direção que Deus tem nos dado nesse tempo, né? Para muitos de nós existem hoje dúvidas sobre circunstâncias difíceis que você está passando, lutas, como nós vimos aqui na quarta-feira, na área da família, na área das finanças, na área da cura e da libertação, na sua liderança. E uma coisa que Deus, quando eu estava estudando esse sermão, pensando um pouco mais profundamente sobre aquilo que Deus nos entregou, Deus deixou muito claro para o meu coração que não importa o jeito que será, mas Ele vai fazer. Sabe, essa talvez seja uma das maiores inquietações do nosso coração, porque nós queremos saber a metodologia das coisas. Nós queremos visualizar, nós queremos materializar, nós queremos apalpar, nós queremos ter uma direção mais clara sobre algumas coisas. E a verdade é que nas nossas vidas algumas coisas não vão ter uma explicação. Simplesmente nos submeter à vontade do Senhor é a chave para a realização das suas promessas. A maneira com que Ele vai fazer, eu realmente não sei. Mas eu sei que o que Ele vai fazer é sempre o melhor, é sempre o mais perfeito. Então o que é isso, gente? É a submissão à vontade do Senhor. Maria fez isso. Que se cumpra em mim, que se cumpra na tua serva, conforme a tua palavra. Você tem ousadia hoje para dizer exatamente essa declaração, para olhar para as circunstâncias que você talvez julgue difícil, impossível, para olhar até mesmo para as promessas de Deus, as quais você julga hoje, será que realmente vão se cumprir? Mas dizer como Maria disse, que se cumpra
conforme a tua palavra. E esse é o grande segredo de fé que nós encontramos em homens e mulheres que realmente se deleitaram na presença de Deus e puderam viver todas as suas promessas. Amém? Eu quero convidar já o louvor aqui para o altar, quero te convidar a ficar em pé. E eu quero essa noite dizer para você que não interessa o processo, mas o que nos interessa é quem fez a promessa. Nosso Deus é Deus de promessas. O nosso Deus, Ele não se esquece do dia em que você, do dia em que eu, nós nos submetemos à sua vontade, à sua palavra, porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito, porque todas as promessas de Deus podem ser vividas plenamente. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Quero te convidar a levar o teu coração para a presença de Deus. Talvez agora fazer uma avaliação sobre os desafios que você está vivendo nessa estação da sua vida. E talvez algumas dúvidas que já estão aí no seu coração. Talvez inquietações, talvez lutas. E aquela pergunta que nós fizemos no início: haverá algo difícil ao Senhor? Será que tem algo que Deus não pode fazer? Nós lemos também na quarta-feira, Isaías 59, a palavra de Deus diz: os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, e nem encolhidas as suas mãos para que não possa abençoar. O nosso Deus, Ele tem palavra, Ele tem promessa e Ele tem um anseio para que você possa encontrá-lo. A Bíblia diz em Jeremias, e você conhece bem esse texto da palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus quer ser encontrado, Deus quer ser entendido por você, não na sua razão, não na sua necessidade de talvez entender todo o processo, mas justamente Deus quer ser encontrado na confiança, Deus quer ser encontrado na fé, Deus quer ser encontrado nesse lugar onde nós entendemos que nós nos submetemos à direção que vem do alto para as nossas vidas. Talvez muitos de nós, assim como eu disse, normalmente temos dúvidas no nosso coração, e não há problemas sobre as suas dúvidas, mas alguns de nós já estamos transicionando da dúvida para a incredulidade. E a palavra do Senhor essa noite, ela nos alerta sobre isso. A dúvida é normal, mas a incredulidade é perigosa. Quantas pessoas hoje têm andado descrentes, olhado talvez o cenário da vida, as adversidades, olhado talvez o tamanho do seu problema, mas não tem conseguido encontrar um lugar de descanso para sua alma, um lugar de fé, um lugar de repouso, na certeza de que todas as coisas estão no controle, estão nas mãos de Deus. Eu creio que esse é um dia onde o Senhor tem nos chamado para um passo maior de confiança. Confiança na sua promessa, confiança na sua palavra, confiança nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Será que hoje nós temos andado em confiança? Será que hoje o teu coração está pendendo mais para a fé ou para a incredulidade? Será que os nossos corações hoje ainda têm a certeza, ainda tem a revelação de que o Senhor está controlando todas as coisas, que nós dependemos dEle? Ou talvez pelas circunstâncias, ou talvez pelo excesso das dúvidas, ou talvez pelas lutas que você tem enfrentado, o teu coração hoje está mais perto da incredulidade. O Senhor te chama hoje a um passo de fé como Maria. Maria tinha todos os motivos, como você tem, como eu tenho, para questionar: Senhor, mas como será isso? Me explica, Senhor. Mas tudo que ela teve é uma palavra do anjo: o poder do Altíssimo te envolverá. E a
declaração dela: eis aqui a sua serva, cumpra-se conforme a sua palavra. Eu quero te levar a esse lugar agora de pensar sobre os seus desafios, sobre as suas lutas, sobre talvez as causas que você julga impossível, colocá-las diante do Senhor agora em oração, pedir ao Senhor através do Espírito Santo que traga revelação, que traga direção, que traga clareza, que ajude você a discernir qual é a vontade de Deus diante das dúvidas, diante das inquietações, diante dos momentos difíceis, diante do deserto que você tem vivido. Aleluia, Senhor. Coloque diante do Senhor enquanto uma canção vai ser entoada. Apresente ao Pai, apresente ao Espírito Santo as suas inquietações. Peça a Ele que te dê revelação, sabedoria. Peça a Ele que te dê discernimento para entender a vontade do Senhor. Confiamos em Ti, descansamos em Sua palavra. Minha esperança está nas mãos daquele que nunca falha. Entrego tudo a Ele, pois eu confio. Meu Deus está comigo, eu posso ver. Minha esperança está, minha esperança está nas mãos daquele que nunca falha. Entrego tudo a Ele, pois eu confio. Meu Deus está comigo, eu posso ver. Minha esperança está em Suas mãos, Senhor, que nunca falha. Entrego tudo a Ele, pois eu confio. Posso ver, Senhor Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce que o Teu, não haverá, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos, os anjos se curvam. Tu tens um nome sobre todo nome, Tu tens um nome sobre todo nome, Tu tens um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens um nome sobre todo nome, Tu tens um nome sobre todo nome, Tu tens um nome sobre todo nome. Seu nome é o Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais santo.
direção do Senhor de, nessa noite, submeter os nossos problemas diante dele. Como hoje pela manhã eu estava me lembrando da história de Davi, quando ele enfrenta aquele grande guerreiro. Você lembra da história? A Bíblia diz que ele era um grande gigante, e não somente era um homem alto, mas ele era um homem muito bem armado. Ele era um homem treinado para a guerra, que tinha escudo, que tinha lança, que tinha um escudeiro que ia à sua frente, que tinha capacete, que tinha todos os acessórios de um grande guerreiro. E a Bíblia diz que todos os homens de Israel corriam de medo dele, se intimidavam diante daquele enorme gigante que estava se apresentando diante deles. Até que, você lembra, Davi se posiciona, enquanto todos aqueles homens olhavam o tamanho do gigante, Davi olhava o tamanho da testa do gigante. E ele falava: uma testa desse tamanho eu não erro de jeito nenhum. E ele começa a rodar a sua funda, e a Bíblia diz que ao lançar aquela pedra lisa, crava no osso da testa do gigante, levando ele ao chão. Davi vai lá, e você lembra do texto, corta a cabeça do gigante e leva para o arraial de Israel. E ali se cumpre talvez um milagre, porque afinal de contas o gigante representa os problemas. E eu creio que você também tem problemas grandes como Golias. Eu creio que às vezes aparecem diante de nós problemas intimidadores, que talvez leve você a pensar: será que é possível vencer esse grande problema? Essa foi a pergunta de Moisés, quando ele estava lá com 600 mil homens, e Deus estava falando que ia dar carne para todos eles. Mas qual foi a resposta de Deus? Por acaso meu braço encurtou? E essa é a resposta de Deus para você hoje. Por acaso o braço do Senhor encurtou? Ele é Deus de promessas. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Nós precisamos nos levantar em fé, em ousadia. Nós precisamos crer que Ele é Deus que nos reveste de autoridade. Então não há circunstância, não há limitação, não há dificuldades que possam superar a graça e a fé do Senhor que está em nossos corações. Você precisa se levantar hoje. Você precisa se levantar em autoridade sobre a tua casa, sobre os problemas, sobre as lutas que você está enfrentando. E você precisa declarar essa palavra: haverá algo impossível ao Senhor? Será que tem algo difícil ao nosso Deus? O nosso Deus é Criador dos céus, é Criador da terra. O nosso Deus encheu esse mundo de animais, de vegetais, encheu esse mundo de bênçãos, de preciosidades. O que Ele não pode fazer por você? O que Ele não pode fazer pela sua casa, pela sua vida? Mas hoje nós precisamos nos levantar como homens e mulheres que temem ao Senhor de todo o coração. Amém? Feche os teus olhos agora. Eu quero orar pela sua vida. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. O nome dele está acima de todas as coisas. Tu tens o nome sobre todo o nome, Senhor. Nós nos submetemos hoje como Maria declarou: faça-se conforme a tua vontade, Senhor. Cumpra na vida do teu servo, cumpra na vida da tua serva a tua vontade hoje. Pai, em nome de Jesus agora, eu me levanto em oração junto com o teu povo, porque eu creio que o Senhor está prestes a derramar, ó Pai, as tuas bênçãos sobre nós. Eu já coloco diante do Senhor esta semana de oração que nós teremos. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que até sexta-feira muralhas vão cair na vida de muitas pessoas. Eu creio, Senhor, que enfermidades vão ser retiradas dos nossos corpos. Nós seremos curados ao longo dessa semana. Eu creio que seremos libertos também, que haverá um grande
grande mover do Senhor, e pelos olhos da fé, Senhor, eu já vejo os milagres acontecendo. Por isso, coloco diante do teu altar, Senhor, como forma de oração, mas também como forma de gratidão, dizendo: eu já sou grato, Senhor, porque vejo já a tua promessa se cumprindo sobre as famílias da tua igreja, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Portanto, Senhor, nos abençoe hoje, revestindo-nos de autoridade, revestindo-nos de graça, Pai, colocando em nossos corações a ousadia para vencer os gigantes, os problemas que aparecem diante de nós. Eu abençoo a tua igreja hoje com autoridade para resistir às suas maiores lutas e para sair do outro lado vencedor, glorificando e exaltando o nome do Senhor na sua vida. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor essa noite. Declare a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você fale aí para quem está perto de você. Diga assim: eu não sei como Deus vai fazer. Fala para quem está perto aí. Mas diga assim para ele: mas eu sei que vai ser perfeito. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém, querido. Vai na bênção, vai na paz. Ali ao fundo está o Vinícius e a Nathalie. Se você vai fazer inscrição para o encontro com Deus, já pode passar ali e fazer a tua inscrição com eles.